Hoje é dia 1 de abril do ano 2018. É um domingo. São 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. No programa anterior, nós referimos à nossa busca eterna de respostas. Como todos sabem já, eu sou um médico que cuida de dores crônicas do sistema músculo-esquelético, que se manifestam como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos braços, dor na região lombar, dor nos quadris, dor nas pernas, dor ciática, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. E a característica da nossa clínica é que eu trato de doentes crônicos, que sofrem de problemas crônicos do sistema músculo-esquelético, aqueles problemas já de longa duração. Então, eu lido com o sofrimento humano. Muito bem. Então, no programa anterior, eu disse a vocês sobre a busca de respostas. E que a finalidade maior da medicina é buscar o diagnóstico. O diagnóstico é o abre-te sésamo para o médico instituir o tratamento. Sem diagnóstico, o tratamento não decorre. Sem falar que, às vezes, o médico faz um diagnóstico que a medicina ainda não tem tratamento. E ela rotula impropriamente de doença incurável. Não. O termo próprio seria uma doença de tratamento difícil, uma doença de cura difícil, né? Porque nada é impossível. Entende? E o incurável não existe, nós sempre dizemos isso aqui. O incurável não existe. Por que não existe o incurável? Porque não existe o impossível. Se tudo é possível, tudo é curável. Entendeu? Mas a medicina não tem resposta para tudo. Se ela não tem resposta para tudo, ela não sabe todos os diagnósticos. E se soubesse todos os diagnósticos, ainda não saberia todos os tratamentos possíveis para curar o doente. Entendeu? Então, veja o grande paradoxo que existe na medicina. Ela é uma ciência, mas ela é materialista, como toda ciência. E se ela é materialista, em geral, ela vai excluir Deus dos esquemas terapêuticos e da descoberta dos próprios diagnósticos. Então, a formação científica, ela é materialista. E ela produz cérebros materialistas. E muitos médicos são ateus. Muitos médicos são agnósticos, incrédulos. E é uma pena. É uma pena. Porque a ciência, com a fé religiosa, ela tem ampliado o seu leque de opções de tratamento de doenças. Entende? Então vocês vão perguntar: a ciência cura? Eu diria, a ciência pode curar. E a religião? Ou as religiões, que toda hora estão distribuindo tratamentos e apregoam a todo canto que curam doenças. Elas curam? Curam. Também curam. Também curam. Só que o aspecto é o seguinte, entende? Grande parte das doenças que afligem o ser humano são psicossomáticas, entende? E grande parte das curas que se processam nos espaços religiosos são curas de doenças psicossomáticas. A doença psicossomática
Ela é tão importante como uma doença somatopsíquica. O que é a doença psicossomática? É a doença criada pela mente do doente. Ela pode ter o rótulo de asma, pode ter o rótulo de bronquite, pode ter o rótulo de calvície, pode ter o rótulo de psoríase, pode ter o rótulo de colagenose, pode ter o rótulo de úlcera, pode ter o rótulo até de diabetes, ou pode ter até o rótulo de câncer, que ela pode ser psicossomática, ou ela pode ter um forte acento psicossomático. Então, o que é a pagelança? A pagelança são os primórdios da própria medicina psicossomática, que era praticada e ainda é por tribos indígenas. O pajé da tribo é uma figura importante no contexto da tribo, porque ele produz curas através de o quê? De rituais, de cânticos, de batuques, de incensos, enfim, ele produz situações que favorecem a autocura, que é a cura psicossomática. Então, quando Jesus curava, o próprio Jesus dizia, não fui eu que te curou, foi a tua fé que te curou. Ou seja, aquela força interior dentro de você que produz cura. Ela se chama fé. Entenderam? Então, a ciência sem religião, ela perde muito de conhecimento e de respostas. A religião sem a ciência, ela perde demais de respostas. Mas as duas juntas têm muito mais respostas para dar do que cada uma isoladamente. Entenderam? Depois tem a filosofia, que também tem respostas incríveis. E, finalmente, nós falamos sobre os sábios. Vejam vocês, sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é escolaridade. Entenderam? Sabedoria não é universidade. Entendeu? Sabedoria é muito mais que isso. Entende? É muito mais que isso. Mas a ciência é muito materialista. E a maior parte dos médicos são ateus, incrédulos, agnósticos. E perdem grandes oportunidades de promover mais tratamentos e curas aos seus doentes. Entenderam? Tem uma frase genial de Louis Pasteur, foi um dos maiores cientistas que pisaram nesse planeta. Ele era uma genialidade. O inventor da vacina, propriamente. O descobridor da vacina. Então, Louis Pasteur, a frase dele era a seguinte, olha: pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. E Einstein é da mesma opinião. Foi da mesma opinião. Entenderam? Então, a ciência e a espiritualidade e a ciência, terão um leque muito maior de tratamentos, de curas de doentes, do que somente ciência médica. Entenderam? Somente ciência médica. Então, nós somos eternos buscadores de respostas. Eu me lembro que as minhas professoras, do meu ensino fundamental, intelectual, ela dizia: Rui Mercúrio, você está na fase dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Ou seja, eu estava buscando respostas. Mas eu nunca saí dessa fase. Entendeu? Eu sempre estou na fase dos porquês. Eu sempre estou buscando respostas. E se a ciência não me dá a resposta, eu vou para a religião. Se a religião não me dá a resposta,
eu vou para a filosofia. E se a filosofia também não me dá resposta, eu vou para os sábios. E o que é a sabedoria? O que são os sábios? Nós dissemos no programa anterior. A sabedoria é a genialidade. O gênio é um sábio. O sábio é um gênio. O sábio, um gênio, é um místico. Então, Einstein era um sábio, era um místico. Entendeu? E o místico, o sábio, o profeta, o yogi, o guru, o ser de luz, o iluminado, eu disse a mesma coisa. Não há diferença entre seres. Santo Agostinho, Leonardo da Vinci, Bill Gates, Louis Pasteur, Fleming, Thomas Edison, para lembrar de alguns. São gênios. O que é a genialidade? É a resposta da sua intuição. Então, na intuição moram todas as respostas. Entenderam? Então, também dei um exemplo incrível para vocês. Que vocês podem fazer a autópsia de todos os sábios que passaram por esse planeta. Pode se chamar Jesus Cristo, pode se chamar Buda, pode se chamar Bill Gates, Leonardo da Vinci, Louis Pasteur, Fleming, Thomas Edison. Se você abrir a cabeça dessa gente, cortar o seu cérebro em fatias e estudar o cérebro deles, são cérebros normais. Não tem diferença nenhuma do meu cérebro com o cérebro deles, com o teu cérebro com o meu. Por quê? Porque a genialidade é extracerebral. Ela não é cerebral. A intuição não mora no teu cérebro. Ela é extracerebral. Entenderam? E lá moram todas as respostas possíveis e imagináveis. Entenderam? Mas nós não somos treinados, nem ensinados a utilizar essa ferramenta incrível e poderosa que mora dentro da gente e que se chama intuição. Entendeu? O maior intuidor desse planeta foi Jesus Cristo. Entende? Então ele buscava dentro dele respostas. Nada mais do que isso. O que é a busca do conhecimento? É a busca de respostas. Entendeu? Então, a minha pergunta sempre clássica era: quem é Deus? Quem sou eu? Qual o propósito da vida? E quem pode responder essas perguntas? A não ser a intuição. Ninguém tem essas respostas. Entendeu? Mas na intuição essas respostas moram lá. Tá? Elas moram lá. E é extracerebral. É extrasensorial. É paranormal. Mas ela existe. Por quê? Vejam vocês. Vejam vocês. Olha. Esse universo, ele é muito vasto. Ele é gigantesco. Nós não temos como dimensionar esse universo. Não há como dimensionar esse universo. É estratosférico. Entendeu? Mas ele é único. Por isso ele se chama universo. Porque ele é único. Mas eu vou dividi-lo para que vocês compreendam esse universo. Tá? E compreendam o seu autor. O autor desse universo, você pode chamar como quiser. Alguns chamam de Deus, outros chamam de Krishna, outros chamam de Alá, outros chamam de Deus Sol, outros chamam de fonte, outros chamam de Criador, outros chamam de luz. Não importa o nome. Não importa o nome. O que importa é que toda realização tem um autor. Não existe uma realização sem um autor por trás dela. Entenderam? Não existe. É uma quimera, uma fantasia, uma ilusão imaginar que aconteça alguma coisa sem que haja um autor por trás desse acontecimento. E o universo não é diferente. Entenderam? Então, esse universo tem um autor. E ele é único, mas eu vou dividi-lo para vocês entenderem. Vejam vocês.
existe um universo do nosso conhecimento. Tá? Esse universo do nosso conhecimento, por exemplo, se você tem 5 diplomas universitários, você tem muito conhecimento. Tá? Mas é muito pequeno esse conhecimento do universo conhecido. Porque o universo do desconhecimento, que nós desconhecemos, é gigantesco, perto desse pó que é o universo do conhecimento. E olha, que o universo do conhecimento foi muito ampliado com o advento de um dispositivo chamado microscópio, que desvendou o microcosmos. Como que eu ia acreditar que existe um bacilo de Koch que produz uma doença chamada tuberculose, se não existisse o microscópio? Aí eles pertenceriam ao universo do desconhecimento. Mas eles pularam para o universo do conhecimento no momento que inventaram o microscópio. E esse universo do conhecimento se enriqueceu muito mais com o advento de um aparelho chamado telescópio. O telescópio desvendou o cosmos, o universo. Como que eu ia acreditar que existe um planeta chamado Júpiter, Saturno, se não existissem os telescópios? Eu nunca vi os planetas da órbita solar, né? Mas eu tenho foto, tenho notícias deles, sei que eles existem. Eles pularam para o universo do conhecimento, da sua existência, da sua realidade. Embora se desconheça muito da natureza dos outros planetas. Entende? Mas a ciência hoje tem condições de estudar até a atmosfera de Marte, por exemplo. Entendeu? O homem já foi à Lua. Entendeu? Então, vejam vocês, o telescópio e o microscópio tornaram esse universo do conhecimento maior ainda, mas ainda muito pequeno esse conhecimento, perto do universo do desconhecimento. E a intuição mora no universo do desconhecimento. Entendeu? Deus mora no universo do desconhecimento. Entendeu? Não é possível muitas coisas serem conhecidas com visão, audição, olfato, paladar e tato, que não são nossos sensores materiais. Ora, se você vai estudar uma coisa que não é matéria, como você quer usar umas ferramentas materiais? Não vai casar, não vai dar sentido. Você não vai conhecer o imaterial usando informantes materiais. Entenderam? E o que dizer a respeito do pensamento? Você vê pensamento? Você ouve pensamento? Você sente cheiro ou gosto do pensamento? Você pode apalpar o pensamento? Não. Então, vejam vocês, esse universo, ele tem coisas visíveis, mas ele é gigantesco naquilo que pertence à invisibilidade, aquilo que você não enxerga. Entende? O pensamento, ele pertence ao universo da invisibilidade. Entretanto, nós acreditamos nele. Não há microscópio que revele o pensamento. Nós nem sabemos direito onde ele mora, esse pensamento, no cérebro. Entendeu? Então, vejam vocês, o universo total para nós ainda é um grande desconhecido. Tá? Mas eu posso garantir a vocês que nesse universo que ainda é desconhecido para nós, moram todas as respostas. Então, todas as perguntas têm resposta. Todas as invenções desse mundo já estão inventadas. Todos os diagnósticos já existem. Todas as curas de doenças já existem. Todos os milagres de cura já estão prontos. Mas ainda nós não atingimos uma dimensão tal
que podemos acionar todas essas bênçãos para o nosso benefício. Entendeu? Uma das coisas que não permite que nós chegamos ao patamar, à dimensão espiritual, são nossas crenças. As nossas crenças sobre o impossível, as nossas crenças sobre o incurável, as nossas crenças sobre limitação. Quem disse? Quem disse que tal coisa é impossível? Quem é que pode afirmar com toda veemência que uma doença é incurável? Como? Que negócio é esse? Entende? Tem coisas que realmente não existem, mas as nossas crenças consideram a sua existência verdadeira. Uma delas é o tempo. O tempo não existe, é um conceito. Entende? O tempo não existe. Até Einstein dizia, o tempo é relativo, tudo é relativo. Entende? Então, o impossível não existe. Se não existe o impossível, não existe o incurável. Então, a minha mensagem hoje, como médico, é para os doentes que aqui estão me ouvindo e que receberam esse rótulo maligno, incrível, chamado, você tem uma doença incurável. Não, você não tem uma doença incurável. Entendeu? Você não tem uma doença incurável. Não existe doença incurável. Não existe o impossível. Isso é uma crença. Entende? Agora, a medicina é obrigada a usar essa expressão no momento em que ela não consegue curar uma doença. Mas ela não é absoluta. A medicina não tem resposta para tudo. Ela não tem resposta e ela não tem, às vezes, nem diagnóstico para tudo. E às vezes tem até o diagnóstico, mas não tem o tratamento, não tem a droga. Entenderam? Então, para esses doentes incuráveis, a mensagem é o seguinte: não existe o incurável. Entende? Apaguem dentro de si mesmo a ideia do incurável. Né? Todas as doenças são curáveis. Embora nós, médicos, utilizando ciência médica, muitas vezes, nós não conseguimos a cura dos doentes. Entenderam? Mas não que elas não existam. Eu já vi muitos doentes incuráveis se curarem. Entende? E vejam vocês, a fé religiosa, cientificamente comprovado, que ela ajuda na cura de doenças. Entende? A própria fé religiosa, a oração, entende? Ela ajuda na cura de doenças. Então, nós temos mecanismos misteriosos ainda, que são muito importantes em cada tratamento, em cada cura de uma doença. Entende? Vocês devem ter notícias, às vezes, de pacientes desenganados pela própria ciência médica e que se curaram. Entende? E que buscaram cura em várias situações, religiosas ou não, filosóficas, ou mudaram seus pensamentos, sua mente. Entenderam? Então, basicamente, é isso. E a medicina está evoluindo. Não é? Então, na hora que ciência e espiritualidade estiverem juntas, né, é óbvio que a espiritualidade aceita a ciência. Porque a ciência é filha dela. Mas a ciência não aceita a espiritualidade, que é a mãe dela. Entenderam? Mas olha, o nosso tempo hoje também já terminou. Convido sempre vocês a ouvirem as minhas jornadas de domingo, às 14 horas, aqui nas Ondas Milagrosas da Rádio Mundial. Muito obrigado por toda essa atenção. Se quiserem saber o endereço do meu consultório, da minha clínica médica, é em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024. O telefone lá é 11 3661 4243. Quero que todos sejam muito felizes e assim serão se tiverem sempre muita saúde. Até a próxima!